A Polícia Civil prendeu, gente, um homem investigado por um feminicídio que ocorreu lá em Piratini, no sul do estado. A mulher foi morta no último domingo. E esse homem foi localizado na zona rural de Pelotas. Ao vivo, Marrone Silva tem mais informações para a gente sobre como a polícia chegou até esse investigado. Diga, Marrone, boa tarde. É isso, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, estão ligadinhos na tela do nosso Balanço Geral nesta sexta-feira. É um caso muito sério, tá? Da nossa cidade vizinha aqui, né? Da cidade de Piratini. Olha, como você falou, então, portanto, a Polícia Civil prendeu hoje de manhã, né? Esse suspeito de ter matado uma jovem de aproximadamente 20 anos no último domingo na cidade de Piratini. Essa prisão, Samuel, acabou acontecendo aqui em Pelotas, só que na zona rural, lá no 8º distrito, na colônia aqui de Pelotas. Depois de uma série de inúmeras diligências coordenadas pelo delegado titular lá de Piratini, da DP, né, o delegado Rafael Vitola Brodbeck. Samuca, olha só, vai ouvindo, tá? Diga. Segundo a investigação, a perícia constatou que a vítima apresentava sangramento anal, o que descartou, de acordo com o delegado, qualquer possibilidade, digamos assim, de morte natural. Os peritos também indicaram, Samuel, sinais de violência e asfixia mecânica. Câmeras de segurança, de acordo com o delegado Rafael Brodbeck, mostraram o suspeito saindo correndo da casa da vítima logo após o crime. Ele arranca com o carro, um HB20 branco, de acordo com o delegado, de forma assim, desesperada, assustada, inclusive pela contramão, amigos, sem as luzes ligadas. A jovem, de acordo com o delegado, foi encontrada morta no próprio quarto pela própria mãe. O suspeito, então, voltando ao assunto, foi localizado na zona rural aqui de Pelotas. Eu perguntei pro delegado, ele me disse o seguinte, que esse rapaz aí, né, o criminoso, ele é casado e ele não tinha antecedentes policiais, inclusive, tá? Os investigadores ainda não descartam a possibilidade, assim, digamos que de um envolvimento extraconjugal entre ele e a vítima. Embora isso ainda não esteja comprovado, né, segundo o delegado, não existem provas cabais para afirmar isso. A Polícia Civil também levantou comprovantes de pagamento e imagens de câmeras que ligam o suspeito ao local do crime, com provas reunidas. Então, portanto, a delegacia representou, né, pela prisão temporária que foi decretada pela Justiça de Piratini. Caso bastante sério, Samuca. E nós vamos ouvir agora o delegado Rafael Brodbeck, que vai nos detalhar mais detalhes. Vamos ouvir. Isso aí foi uma fatalidade aqui que mexeu com todo o município de Piratini, né? Nós somos uma cidade muito pacata e logo pela manhã, nós ficamos sabendo desse ocorrido, a Brigada Militar foi acionada, acionou a Polícia Civil, nós também chamamos, por conseguinte, a perícia do local do crime, para levantarmos todas as hipóteses, né, de investigação, para termos uma linha investigativa. Alguns detalhes nos chamaram muita atenção, quando, por exemplo, a perícia virou o corpo da jovem, né, da vítima, e tinha um sangramento anal, o que nos levou a descartar qualquer tipo de morte natural, né? Certamente haveria algum tipo de violência, ou violência sexual, algo do tipo. E logo em seguida a nossa seção de investigações começou a diligenciar em busca de informantes, em busca de câmeras também, imagens gravadas nas câmeras. Chegamos à identificação de um suspeito, fomos até os postos de gasolina e nesses postos nós verificamos que pouco antes do suspeito estar no local, e ele foi a última pessoa que esteve com a vítima, e sai da casa da vítima num determinado momento do vídeo correndo, mostrando um certo pavor, né? Arranca no carro rapidamente, o carro não tem, inclusive, as luzes traseiras funcionando muito bem, isso a gente consegue perceber claramente nas imagens. Ele dobra na contramão, inclusive, mostra que ele está com algum desespero, está com algum medo, né? E no posto de gasolina, o mesmo carro é encontrado, esse mesmo carro com a mesma pessoa saindo do carro, com os mesmos faróis com problemas, mesmas luzes traseiras com problemas, alguns minutos antes dele estar na casa da vítima, né? Então, tudo nos leva realmente a essa pessoa, que nós conseguimos identificar, vimos também os pagamentos feitos por Pix, as compras que ele fez no posto de gasolina. Tudo isso nos levou a uma identificação sem nenhum tipo de dúvida. Só faltava, então, representar o Poder Judiciário por uma prisão cautelar. Nós optamos pela prisão temporária e a identificação do local onde ele estava. E descobrimos ontem, à tardinha, onde ele estava,
diligenciamos até a zona rural de Pelotas, ali no 8º distrito, né, pela Santa Helena, em Cana Cruz, aquela região toda ali. O suspeito é casado, né, e a vítima tinha um namorado. Mas nós não podemos descartar que possa ter algum tipo de relacionamento extraconjugal. Nós não temos nenhum tipo de prova cabal quanto a isso, né? Seria temerário da minha parte afirmar isso aí. Mas, ao que indica, a gente não pode descartar esse tipo de relacionamento, certo? O que nós temos também é quanto ao modo da morte da jovem, que foi por asfixia mecânica. Então, ela não se engasgou com nada, foi alguém que realmente a asfixiou e ocasionou o resultado de morte. Essa mulher foi violentada e foi assassinada, gente. Foi isso que aconteceu com ela. Não há dúvida nenhuma. A perícia comprovou, né? Foi asfixiada. Então, foi um assassinato que aconteceu. Foi um feminicídio, tratado como um feminicídio pela polícia. Né? Talvez tinham algum relacionamento, talvez não tinham. Deixar que a polícia vai descobrir esses pormenores, né? Mas o que foi importante que a polícia descobriu, sem a menor dúvida, é de que aquele homem que foi preso na zona rural de Pelotas foi o mesmo que estava na casa quando ela foi assassinada. Ou seja, gente, né, tudo aponta para ele ter sido o autor desse crime. O delegado não trouxe a informação se ele confessou, se ele se manteve em silêncio ali na hora, né, do depoimento para a polícia, né? Para um detalhezinho a mais, porque o que vale é a prova que a polícia consegue trazer contra ele e não aquilo que ele diz ter feito ou que ele diz não ter feito. É mais um caso absurdo de dor, de morte que nós temos aqui no estado, mais um caso chocante de feminicídio que nós temos por aqui, que foi desvendado, como sempre, pela polícia, né? A polícia consegue desvendar todos eles. Eu não lembro de um caso que ficou sem que a polícia descobrisse. É muito importante, mas não é tudo, gente. Nós precisamos evitar que esses casos aconteçam. Nós precisamos evitar que esses bandidos matem. E é essa dificuldade que nós estamos tendo hoje aqui no estado. Não é em esclarecer o crime, em colocar atrás das grades o bandido. É em evitar que aconteça. Porque essas mulheres não podem perder a vida pelo desejo de um bandido, de um criminoso que simplesmente... não quero mais, ou descarto, faço o que eu quero e resolvem por matar essas vítimas, né? Não dá para acontecer. Piratini, cidade pequena, nosso interior gaúcho, lá na zona sul do estado e que vive essa situação chocante que comove uma comunidade inteira, com certeza, né? Todos se comovem quando alguém perde a vida e quando alguém perde a vida numa situação como essa aqui. Nós tivemos um crime, aparentemente uma série de crimes graves ali. Além da morte, nós temos tudo indica, um abuso sexual. Enfim, gente, foi demais o que aconteceu por lá. Está preso, está atrás das grades. Agora a investigação vai descobrir se eles tinham esse relacionamento, se não tinham esse relacionamento, se já ficaram juntos outras vezes, se foi a primeira vez, enfim, tudo isso vai ser descoberto pela Polícia Civil. Mas o mais importante, eu repito, já foi trazido. Quem matou, e mais do que isso, né? Quem matou está hoje atrás das grades. Está detido, está preso e agora não vai cometer mais nenhum tipo de crime, pelo menos por enquanto. Bom, certamente ele, né, casado, gente, um homem casado, se envolveu aparentemente com essa mulher aqui, né? Com certeza não contou para a família. Imagine o choque da família dele ao ficar sabendo de tudo isso, né? Ao ficar sabendo o que ele foi capaz de fazer, né? Chocante demais. Nossa solidariedade, nosso abraço para a família dessa jovem que foi morta lá em Piratini.